Hoje nós vamos falar de um dos temas mais polêmicos do casamento, depois, é claro, da lista de convidados, a paleta de cor. Como escolher a paleta de cor ideal e como combinar os elementos. E aí a primeira dica já é a seguinte: presta atenção no impacto visual que você tem quando você tá vendo fotos de decoração, quando você tá vendo fotos de evento, quando você... Uma cor que de repente já te acompanha, já é uma cor que você tem uma preferência por ela nas roupas, em objetos de decoração. Observa esta cor. E aí pode ser que muitas das vezes você olhe para esta cor e fale assim: cara, mas essa cor pro meu casamento? Sim, se a gente fizer a combinação de cores certa para esta cor que você gosta, vai dar certo, porque toda cor ela tem a sua variação e as suas cores que combinam, né? Tanto em escala de contraste quanto em escala de degradê de cor, que seriam as cores monocromáticas. Então, por exemplo, assim, rosa em tons diferentes. Então eu tenho a mesma cor base em vários tons diferentes, tá? Um pink com um laranja são cores contrastes, são cores contrárias. Então, embora elas estejam distantes uma da outra no círculo cromático, elas combinam entre si, elas são cores que vão se complementar, tá? Então, assim, não vai te causar aquele impacto, aquela agressão visual, né? Porque quando você tá em um ambiente em que as cores vibram demais, é muito pesado, você começa a ficar irritado, você começa a ficar incomodado. Então tá aí outro ponto que você precisa entender: qual é a sensação que você quer que os seus convidados sintam dentro da tua festa. Você quer que eles fiquem mais à vontade, quer que eles fiquem é uma festa mais tranquila, então você não quer muita movimentação. Acontece muito em festas, por exemplo, o som é ambiente, é uma festa evangélica, uma coisa mais tranquila. Então, assim, um laranja ou vermelho pode estimular muitas conversas, muita movimentação, e aí você precisa entender se é esse o objetivo que você quer para sua festa. Se é esse, cara, pode abusar dos coloridos, claro, levando em consideração qual que é o estilo, porque o estilo também ele vai ditar a paleta de cores ideal, tá? Não adianta você ser uma noiva clássica, gostar de tudo que é clássico, ter o padrão de simetria e querer colocar um colorido. Não vai combinar, não vai ficar legal, tá? Então, assim, essa orientação precisa ser muito... Esse ponto precisa ficar muito forte para vocês, que quando você gosta de determinado padrão de cores, o seu estilo vai precisar acompanhar esses padrões, tá? Dicas: se o ambiente é madeira, evitem mesas espelhadas. O prato até que vai, se você colocar de repente um detalhe no suplá, porque o prato ele vai absorver, o espelho vai absorver a madeira. Então, assim, meio que o efeito pode não ficar tão bom, tá? Pode ficar legal assim pessoalmente, mas em fotos pode ser que você tenha um resultado não tão legal. Deixa esses elementos mais clássicos para ambientes mais cleans. Que mais que eu ia falar para vocês? E aí foca nessa questão da sensação, né? Para quem quiser entender um pouquinho mais, se vocês colocarem no YouTube, vai ter vários vídeos de como funciona o círculo cromático. Você não tem obrigação de entender isso. Quem precisa entender isso é o teu decorador. Mas é importantíssimo que ele entenda. Porque, um exemplo. Eu tive uma noiva esse ano, a Paula. A Paula, ela chegou pra mim com uma paleta. Tá, eu vou querer branco e verde. Só que todas as fotos que a Paula me mostrava era pro laranja. Aí eu comecei a falar... Vai, né? Porque assim, não seria uma... como que faz? Gente, tem hora que as palavras me fogem. Mas não seria por acaso, seria mais ou menos isso, que ela estaria escolhendo aquelas fotos, porque eram estilos diferentes, mas em todas tinha um laranja. E aí eu comecei a cutucar um pouquinho ela, explorar um pouquinho, mostrar mais fotos de laranja. E aí ela foi aos poucos se abrindo, e no final nossa paleta de cor ficou laranja, azul marinho e toques de amarelo.
né, com alguns pontos de luz também, de repente num pink, só para dar uma harmonizada. Então, ou seja, quando ela chegou para mim, ela tinha uma ideia fixa do branco com verde pelo medo do laranja na festa. Mas quando eu mostrei para ela que se a gente combinar os elementos e as cores certas, dá certo e o resultado fica ainda mais incrível e assim, super diferente, porque vai ser aquela festa que a pessoa vai chegar e vai falar assim, poxa vida, como isso daqui tá bonito. Mas precisa ter muito cuidado, né? Porque se você monta uma decoração laranja, uma decoração vermelha com cores que não estão na escala correta de luz e distância dentro do círculo cromático, você pode carregar, né? Porque já são cores muito fortes, então você pode carregar a sua festa e os seus convidados podem não querer ficar muito tempo na sua festa, porque a cor ela influencia a nível celular, nível sanguíneo, o estado emocional de quem está em um ambiente de acordo com a cor. Isso é provado há muito tempo já, vocês sabem disso, até para pintar casa você precisa entender qual que é o ambiente da casa que você vai aplicar a cor certa. Então, é muito importante entender qual que é o que você quer, como que você quer que seus convidados se comportem e qual é a sensação que você quer transmitir para eles, tá? O que mais que eu ia falar para vocês? Bom, nas minhas paletas de cores, eu costumo trabalhar com 5 cores, considerando cor do ambiente que eu estou. Então, se é um ambiente clean, se é um ambiente rústico, se é um ambiente mais neutro, se é totalmente clássico. Então, o ambiente ele é como se ele fosse o papel, uma folha de sulfite que eu vou colocar os elementos ali. Então, o ambiente conta. A cor dos móveis, então todos os móveis que a gente vai usar na tua festa. Depois a gente vai falar um pouquinho de layout, então assim, a distribuição desses móveis, então, são móveis de madeira, são móveis provençais, são móveis clássicos, como que a gente vai combinar, mas ele precisa seguir a mesma escala de cor. E aí as outras 3 cores vão ser distribuídas entre os elementos decorativos, né, os acessórios, mesa posta, flores, forminha de doce, guardanapo, porta-guardanapo, suplá. E aí, para distribuir em cada um desses elementos, eu preciso entender qual que é a textura dele. Por exemplo, para uma flor, eu preciso saber qual daquelas 3 cores que me sobram que vão ser as cores adequadas para aquela determinada flor. E aí, a gente vai ter flores que tem uma textura mais crespa, flores que são espigadas, flores que são redondinhas, flores que são mais macias. E aí a gente entende essa textura e a gente precisa saber como que a gente vai aplicar. Então, se eu quero aplicar como ponto de luz, eu vou aplicar em uma flor espigada de textura mais transparente, porque ela vai aparecer meio que só sutilmente, como se fosse só umas pinceladinhas. Se eu quero que dê um destaque, então eu vou colocar nas flores maiores, as flores mais macias, com formatos mais arredondados. E assim sucessivamente, cada textura de elemento vai receber uma cor que vai combinar com a textura que ele vai apresentar ali na decoração. Parece complexo, mas não é. Por exemplo, assim, se a gente tem uma mesa de convidados, um centro de mesa de convidados, então assim, a cor da toalha conta, então a cor da toalha vai ser a cor base, a cor de fundo, qual vai ser essa cor que eu vou usar, então assim, não pode ser uma cor que vibra muito, porque senão ela vai gritar e aí todos os elementos que estão em cima da mesa, eles não vão aparecer, porque só a toalha vai aparecer, então eu preciso neutralizar a toalha, contrastar através do suplá, por isso que o suplá é tão importante, gente, assim, separa um dinheirinho pro suplá, porque eu sei que às vezes, assim, é uma coisa que muitas noivas deixam de pensar, chega lá na hora, fica aquela coisa, põe suplá, não põe suplá, põe suplá, não põe suplá. O suplá é importantíssimo para compor a harmonia de cores da festa de vocês. Então, assim, ok, eu estou num ambiente clássico, eu estou num ambiente rústico, qual vai ser a textura do meu suplá? É um inox? É um ratã? É uma madeira? É uma palha? É um tecido? Ok, então a depender da textura, coloca ali, só que eu preciso ter um contraste dele com um prato. E no prato eu preciso ter uma conexão do guardanapo com o suplá e com o porta-guardanapo. São 3 elementos que vão criar um contraste.
Não podem ser da mesma cor, mas precisa, por exemplo, assim, se você coloca um suplá coloridinho, um tom de rosa com pontinhos mais escuros de um pink ou marsala, aí você joga o pink ou marsala no guardanapo em uma cor neutra e põe um porta-guardanapo com a flor de fundo do guardanapo. Deu para entender? Então a gente vai buscar nos próprios elementos as combinações para que eles comecem a criar conexões entre eles. E aí são esses pequenos detalhes que vai criando essa harmonia de cores. E aí você olha e está gostoso de se ver. Pode ser um laranja com azul, um roxo com verde. Pode ser a cor que for, mas está combinando. Então assim, não importa. Você não pode colocar, por exemplo, uma combinação que eu não tenho muito medo de usar, porque pode ficar over, pode ficar forçada, é o vermelho com branco. Então assim, Tamara, eu quero vermelho com branco. Tá, porque tem noiva que tem ideia fixa, ela quer aquela cor. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o branco no meio do arranjo, eu vou fazer um arranjo vermelho, vou quebrar com uma peça de vidro, porque aí o vermelho ele chama muito, ele tem muita energia, então eu neutralizo no vidro, coloco uma toalha totalmente neutra, e aí eu posso usar o branco que ela quer na toalha, e aí, para criar uma diferenciação, a depender do ambiente que eu estou, é claro, eu vou colocar um suplá de ratã, porque eu começo a harmonizar. Então, ok, tá vermelho e branco, mas não tá tudo no mesmo elemento, entendem? É esse cuidado que precisa ser tomado, porque aí a gente tendo esse cuidado de colocar as cores certas na pintura, no elemento certo, no final vai ser como se fosse uma pintura, né? Exatamente isso. Eu tenho um papel branco, então como que eu vou pintar cada elemento? Não deixa de ser uma arte, né? Não deixa de ser uma obra de arte, que é o que eu costumo falar. É uma obra de arte, sim, porque a gente precisa entender de tanta coisa para criar pequenos ambientes que no final eles compõem o grande. Que acaba sendo sim uma obra de arte. Então esse é um ponto muito, às vezes reuniões de paleta demoram 2 horas, porque a gente vai descobrir a cor, depois a gente vai montar a paleta, depois a gente vai aplicar nos elementos, e aí a gente vai descrever elemento por elemento. Então assim, forminha de doce, a cor das doceiras, o bolo como vai ser, a cor dos vasos, a cor das flores, a cor do enxoval, que é toalha de mesa, suplá, guardanapo, porta-guardanapo, a cor das almofadas, tudo que tem cor vai receber uma cor de acordo com a escala cromática que a gente definiu. E aí, depois que isso fica pronto, é muito gostoso, porque aí você vai decidir, você já sabe o que você vai comprar. Tá, eu vou comprar forminha de doce. Então, assim, ó, essas são as cores. Você pode comprar o modelo que você quiser, desde que obedeça essas cores, né? Então, é dessa forma que a gente faz a distribuição de paleta de cor nos eventos. E embora dê muito trabalho, é muito gostoso, porque depois que fica pronto é como se assim, acendeu a luz, é só agora se divertir, definindo com o buffet a cor da toalha, do guardanapo, passando para a doceira a cor das forminhas, para moça, para quem for fazer, para a empresa que for fazer a papelaria do teu evento, a identidade visual, porque aí tudo vai se conectar, né? E aí o resultado é sempre muito bacana. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever para o evento. A gente vai ter a avaliação, teste de perfil visual, que a gente vai aplicar só para quem está inscrito. Depois que acabar o evento, eu vou mandar um e-mail para vocês com o link para esse teste. Então, não deixem de se inscrever, que é muito importante que vocês recebam nossa comunicação para vocês não perderem as novidades que vão vir depois, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, tchau, tchau.